Shalom Vraha! Gente, nós estamos estudando este livro aqui, Guarde Sua Fala. E hoje nós estamos na segunda aula e vamos ler a terceira lei. Eu vou ler aqui para você. Guarda-te da chaga da lepra. Devarim 24:8, Deuteronômio, 24:8. Esse versículo se refere sobre o Lashon Hará, que era punida com a chaga da lepra. E quem que a gente lembra? E Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. Ela foi acometida pela chaga da lepra porque ela fez um comentário que não foi nada demais, até que a gente estudou na outra aula, Foi um comentário sem nenhuma intenção ruim. Mas o que aconteceu? Ela teve a lepra, ela foi punida com a lepra por conta desse comentário. E ela teve que sair do acampamento e ficar fora 7 dias. Esse isolamento, ele causa na pessoa momentos para se pensar, para refletir, mas ao mesmo tempo causa dentro da pessoa uma tristeza. Por quê? Porque, veja bem, todo mundo ali teve que ficar esperando ela sarar para poder levantar o acampamento e sair. Vamos passar para os nossos dias. Muitas vezes a gente acaba sendo isolado pela sociedade e a gente às vezes acha que a sociedade está sendo ingrata, que as pessoas, os amigos estão sendo ingratos conosco. Não é. É as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa fala que causa esse isolamento. Somos aquilo que nós falamos, qual o nosso comportamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo, é que vai causar esse afastamento, esse isolamento. Porque aos pouquinhos, uma pessoa se afasta, o outro se afasta, o outro se afasta. Quando você vê, você está sozinho. E aí você culpa a sociedade. Você culpa a sociedade por tudo que está acontecendo com você. Essa é a lepra nos dias de hoje. O isolamento. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Vamos nos dedicar a estudar mais, a prestar um pouquinho mais de atenção nesses detalhes e tomar muito cuidado com a nossa fala. Miriam, ela não fez nenhum comentário depreciativo, ela não falou nada de mal, mas a Torá nos adverte, porque isso pode causar um dano grave lá na frente. Então a Torá já está aqui para nos advertir. Agora nós vamos falar sobre a quarta lição, tá? Vamos lá. Não porás obstáculo diante do cego. Vaikra, Levítico 19:14. Esse versículo proíbe que coloquemos um obstáculo espiritual no caminho dos outros. Se uma pessoa faz com que a outra peque, ela está violando essa proibição. Ao ouvir ou falar Lashon Hará, não só você peca, como faz com que outros pequem também. Tá, aqui ele está falando sobre o Lashon Hará. E sobre não colocar obstáculo diante do cego. A Torá não está falando de um obstáculo físico na frente de uma pessoa com deficiência visual. Está falando de um ato espiritual. A mulher, quando ela se veste, eu também não estou falando da mulher que não tem conhecimento da Torá, tá? Eu estou falando da mulher que tem o conhecimento das leis, que tem o conhecimento da Torá. Então nós vamos falar daqui, de nós. A mulher, ela tem que se vestir de uma forma recatada, tá? Ela não pode usar um decote ousado, ela não pode estar expondo o corpo dela, marcando roupas justas que marquem muito o corpo. Ela não pode estar usando esse tipo de coisa, de roupa. Por quê? Porque ela está atraindo olhares, está fazendo com que o outro peque.
Então, quando a pessoa fala, mas eu não falo de ninguém, eu não faço Lashon Hará, mas ela está causando, ela está pondo obstáculo diante do cego. E aqui, nesse livro aqui, a gente vai ver muito sobre isso, muito. A gente vai ver coisa que a gente nem imagina, tá bom? Por isso que eu tive a ideia de compartilhar com vocês, porque eu acho muito importante. Então, a mulher, ela deve ter um recado, né? Deve se preocupar mais com a sua aparência, como ela sai de casa, né? Como ela se veste. Tomar muito cuidado com roupas agarradas, justas no corpo, decotes. Vamos prestar mais atenção sobre isso, tá? Para que a gente não ponha obstáculo diante do cego, para a gente cumprir essa mitzvah de não fazer com que o outro peque, tá bom? Por hoje nós estudamos mais duas leis e vamos seguindo em frente. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Até mais. Shalom, Lehitraot.